O jogo sedutor de Satanás. Novamente o diabo levou Jesus a um alto monte. Após mostrar-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, disse a Jesus: tudo isso te darei em troca da sua prostração e adoração a mim. Mateus 4, versículos 8 e 9. Então disse Satanás à mulher: não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, os olhos do vosso entendimento se abrirão e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3, versículos 4 e 5. Tais palavras despertaram na mente de Eva a fome de poder, ser igual a Deus. Creio que se Eva, antes de comer do fruto proibido, parasse para avaliar tudo o que ela tinha ouvido de Deus e de Satanás e fizesse um questionamento: qual a razão de Deus dizer para não comer do fruto desta árvore? Se Deus disse, há uma razão muito séria atrás disso. Vou investigar primeiro sobre essa razão para definir de qual a voz eu devo atender, a de Deus ou a do diabo. O pior foi ela desprezar a voz de Deus e acatar a voz do diabo. O que mais levou-a a decidir assim foi o estímulo da fome de poder. O pior é que Adão conscientemente comungou com ela mesma decisão. Com isso, Adão provou ser um marido banana ou irresponsável, concordando com o erro da mulher para não perdê-la. Aliás, esse é o problema dos homens, não olhar além do próprio umbigo, sem se preocupar com a queda de todos os seus descendentes. Quando Jesus ouviu a proposta de Satanás, ele a avaliou e tomou a decisão em obedecer ao projeto de Deus para a salvação de toda a humanidade, planejado antes da fundação do mundo sob a sua responsabilidade. Apocalipse 13, versículo 8. Por isso Jesus tomou a decisão certa. Só Deus é o alvo da sua adoração, ou seja, da minha adoração, disse Jesus. Mateus 4, versículos 10 e 11. O diabo na esquerda política. Em linguagem figurada, a Bíblia diz que tudo o que é de Deus é caracterizado pela palavra direita. E tudo o que é do diabo é caracterizado pela palavra esquerda. Aqui está uma forte razão de o diabo tentar destruir a Bíblia. A Bíblia diz que este mundo é de aflições até a conquista da nova terra, onde não haverá morte, nem lágrimas e nem dor. Apocalipse 21, versículo 4. Satanás, através de sua política esquerdista, diz: o comunismo é o projeto de igualdade social para todos os povos. Os semelhantes a Eva, sem analisar as nações dominadas por essa desgraça, tais como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela até a prisão de Maduro e outras, Eva não tinha visto nada antes para comparar as promessas mirabolantes e mentirosas do diabo. A diferença é que hoje os idiotas úteis ao diabo têm como exemplos de que tal promessa de igualdade social não passa de mera mentira para enganar trouxas. Desigualdade social. No regime capitalista,
Os empresários contam com os serviços de funcionários para movimentar a empresa. Os salários ideais para os funcionários dependem do tipo de governo do país. Um dia desses, nas redes sociais, ouvi um empresário dizendo que o salário hoje para atender às necessidades básicas de um funcionário seria R$ 4.000, o mínimo. Hoje o governo vem tentando implantar o comunismo, vem embutindo tributos e despesas sociais, comprometendo assim a possibilidade de as empresas darem o salário digno para os seus trabalhadores. Olha a incoerência enganadora. Um governo com espírito comunista ampliando a fome no país por abusos tributários, tirando das empresas a possibilidade de oferecer ao trabalhador uma remuneração justa. A natureza econômica de um pacto com o diabo. Em pesquisas, constatamos que, quando se faz um pacto com o diabo para ficar rico, o pactuado fica rico de uma noite para o dia. Porém, basta olhar nas redondezas para descobrir que alguém perdeu tudo naquela noite. Como o diabo não produz nada, no pacto ele toma os bens de uma pessoa e repassa para o seu pactuado. Exemplo discreto no governo esquerdista. Pelo tempo e quantidade de contribuição com o INSS, a nossa aposentadoria estaria hoje em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000. No entanto, ela está em R$ 2.050, porque o governo comunista no poder reduziu a nossa renda, como a de muitos, para engordar a remuneração de professores e outros esquerdistas. Com isso, o verdadeiro trabalhador tem que viver com a esmolinha denominada salário mínimo de R$ 1.621. Como tudo está muito caro hoje, a vítima do governo comunista vai comprar o que com esse valor? Essa tem sido a administração do governo que vem tentando implantar o comunismo no Brasil. Pelo que vemos, este é o mesmo espírito do pactuado com o diabo, destacando o trabalhador desfalcando o trabalhador e engordando a remuneração dos seus preferidos. Se você vai ajudar a eleger candidato desse lado, ou você faz parte do jogo, ou você é um trouxa. Se você está achando a palavra trouxa pejorativa, ela está no dicionário do Google. Você pode estar censurando pastor pregando política? Engano seu. A esquerda é muito mais do que política. Ela é uma religião de Satanás para destruir os países onde ela se estabelece. Vamos a alguns exemplos. O esquerdismo e comunismo é a mesma coisa. A esquerda tem como função substituir Deus. O comunismo e o ateísmo estão no mesmo contexto. Em linhas mais destacadas do comunismo, o Deus do comunismo é o governo do país. O Deus da Coreia do Norte hoje é o Kim Jong-un. Hoje, cada casa de coreano do norte, além de um quadro obrigatório do líder, é obrigado também a adorá-lo como Deus. Se houver um incêndio na casa, o primeiro a ser salvo é o quadro do líder, mesmo que isso venha a custar a morte de membros da família. As eleições não estão fora do contexto dos projetos de Deus para a administração de um país.
Quando você vota em candidato da esquerda, você está votando contra Deus e seus projetos. Quando lemos Mateus 25, 41, percebemos o juízo para os esquerdistas no contexto do juízo sobre as nações as quais se movimentam com a política, ou com políticas. Jesus julgará as nações dentro dos seus sistemas políticos. E é nestes sistemas que ele estabelece o juízo para os esquerdistas. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, versículo 41. Lá no ambiente concedido ao diabo, você esquerdista não terá nenhuma dificuldade no exercício da sua posição política, porque em terra de Deus não há lugar para essa natureza política.